Hoje a gente vai pregar como uma grande família, né? Vai ser uma peleia, né? Porque eu falo muito, o pastor fala muito. Então vai dar peleia grande aí, né? Brincadeira. A gente já separou, viu, gente? Em casa, os tópicos que nós vamos falar. Quero chamar aqui meu filho, João Neto, também, que vai falar hoje. E por que a gente vai ter esse tempo aqui especial, né? Porque hoje o tema dentro da campanha é sobre família mesmo, né? Eu queria como é difícil, né, gente, a gente manter a nossa casa de pé. É o nosso grande desafio, né? E hoje, pensando um pouquinho sobre família, eu disse, Deus, é um tema que eu gosto tanto. E a gente às vezes para e pensa, pastora, é fácil para vocês falarem, né? Vocês têm uma família dó, ré, mi, bonitinha, né? Pastor querido, Joãozinho querido, vocês têm uma igreja, enfim. Mas não é, gente, foi uma escolha, né? Eu sempre, quando eu falo, prego no Revisão de Vidas, e quando eu prego esse tema família lá, eu falo que a gente veio de uma família complicada também, né? O Jonas perdeu pai e mãe muito cedo, que eram referência para ele, como homem e mulher. Perdeu cedo demais. Tu tinha quantos anos, amor? 20? Acho que em torno de 20 anos, né? Perdeu a identidade familiar. Então, tudo que ele conseguiu sugar até essa idade, eu vejo que ele implanta muito na nossa casa. Eu vim de um lar cristão, mas que houve separação. Quantos aqui vieram de um lar de separação? Que os seus pais se separaram. Ergue bem alto a sua mão. Não precisa ter vergonha não, eu também. Olha aí, olha ao teu redor, irmão. Dá um giro aí, pode ficar com a tua mão erguida. Dá uma olhadinha. Um número grande, né? E hoje a gente sofre, né? Com algumas consequências. Então a gente não veio de uma família perfeita. Até porque não existe. E quando nós casamos, nós decidimos pegar tudo aquilo que deu de errado na nossa família. A nossa família, pai e mãe. E a gente fez fazer dar certo na nossa casa. Então deixa eu te dizer uma coisa, tem esperança para tua casa, viu? Ouviram o que eu falei? Tem esperança para tua casa, meu irmão. Se tu chegou hoje aqui com um casamento destruído, tem esperança para tua casa. Quer dizer que tá tudo certo então, que bom. Se as finanças estão mais ou menos na tua casa, tem esperança para tua casa. Glória a Deus. Quero que o pastor inicie aqui com uma oração. Depois eu volto aqui. E o Joãozinho também vai deixar um texto aqui para nós hoje. Ele é um pouco tímido, gente. Mas ele é um menino de Deus, né? Um menino de coração grande, gigante. E ele vai também deixar um texto aqui para nós. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Você dá uma relaxada agora. Levanta os teus braços assim. Você está tenso. Estou achando essa igreja tensa hoje. Queria te convidar a orar. Vocês estão tensos por causa do som que está muito alto, é isso? Levanta as mãos aí, nós vamos arrumar esse som. Amém? Levanta as suas mãos aí. Quero te convidar a orar e agradecer a Deus por esse tempo que nós vamos ter aqui. Uma palavra maravilhosa vai ser liberada sobre ti hoje aqui. Amém? Pai, nós te agradecemos e oramos entregando as nossas vidas ao Senhor. Repreendemos desse lugar toda a animosidade. Tudo que não vem do Senhor, nós rechaçamos desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o teu poder, a tua unção liberada sobre essa igreja, o poder do Espírito Santo tocando a cada um de nós. Tudo que se prepara, se arma contra esse povo, está sendo destruído pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que a unção do Senhor entra em nossas vidas nessa noite, e nós sim, aqui seremos edificados na tua palavra. Nós oramos e pedimos, Pai, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir e sermos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor bem forte. Amém, glória a Deus. Está percebendo? Já está funcionando lá. Som. Amém. Pode sentar, queridos. O João quer deixar aqui um texto para todos os filhos, né? Todos nós somos filhos. E ele quer deixar aqui da parte dele
um texto aqui abençoado. Lê ele, filho. Pede para o Everton colocar lá para nós. O texto é Efésios 6, do 2 ao 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. O que eu queria dizer sobre esse texto? Que eu queria trazer esse texto que os filhos têm que obedecer seus pais, porque os nossos pais, eles fazem tudo por nós, né? Eles sempre estão cuidando de nós, sempre querendo dar o melhor pra gente. Então, às vezes, no mínimo que a gente deveria dar para eles é honra. E, como a mãe falou aqui, meu pai não, os pais deles morreram muito cedo, e o meu pai queria ter honrado mais os pais dele, porque o passado dele não fez que ele honrasse os pais deles. Então, como a gente ainda tem bastante tempo, a gente tem que honrar os nossos pais, porque quem honra vai colher honra no futuro. E a gente vai, e quando a gente tiver os nossos filhos, eles vão nos honrar e vão cuidar da gente, assim como a gente honrou os nossos pais. E era essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Quem identificou aí que ele é parecido com o pastor pregando? Pode ser sincero, gente, não é para mentir na igreja. Quem achou parecido com a pastora pregando? Ele é ele, gente. Ele é ele. E já deixa aqui a primeira lição de família, né? Quem tem mais de um filho sabe que os filhos não são iguais, né? São diferentes. E eu sempre criei uma expectativa quando eu tive o João, em pensar, ele vai ser igual a mim, vai ser igual ao Jonas, enfim, e totalmente diferente. E a gente precisa aprender a lidar com os nossos filhos. Amém. Né? O temperamento do João, eu sempre falo, e ele é um exemplo para nós lá em casa. Ele é o equilíbrio no sentido, não das regras da casa, mas de quando nós estamos muito doidão, né, amor? É ele com a paciência, pés vagarosos, lentos, fleumático, temperamento. E eu vi que isso não era ruim. Mas ele vai. Era positivo. Everton, desliga o microfone dele. Eu acho que tu, olha aqui pra mim. Eu acho que tu tá tensa hoje. Tu tá te sentindo pressionada? Não. Então vamos pregar. Sabia que eu achei que ela tá se sentindo pressionada. Eu vou ficar mais longe. Eu jamais vou chamar uma pregadora sênior aqui pra... Entendeu? Vamos lá. Enfim, gente, deixa eu te dizer. Aceita os teus filhos do jeito que eles são. Cria eles no caminho do Senhor. E tudo vai dar certo. Amém? O Senhor faz do jeito que Ele quer. Então, já que o chefe falou, vamos trabalhar, né, gente? Abre a tua Bíblia aí, Provérbios 9:1. Joãozinho aqui iniciou falando sobre a importância dos filhos, né? E eu acho que todo mundo aqui passou por essa fase de honrar pai e mãe. E às vezes a gente tem que refletir, né? Se tem algum filho aqui que não está te honrando, dá uma olhada lá no teu passado, vê se tu desonrou pai e mãe. Que às vezes vale a pena, muito a pena, a gente pedir perdão, mesmo que já tenha passado. Porque nós vamos colher lá na frente. Amém? Provérbios 9, verso 1 diz: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Aqui Salomão diz que ele construiu a sua casa sobre 7 pilares, né? E pensando sobre esse texto, se a gente pudesse aqui numerar 7 pilares importantes da nossa casa hoje, quais seriam eles? Você consegue ter aí uma base desse entendimento? No que a minha família é alicerçada? Quais são os fundamentos da minha casa? Por que a minha casa está de pé? Por que a minha casa está avançando? Por que a minha casa está retrocedendo? O sábio Salomão, ele teve uma estrutura.
Por mais que teve vários erros, e isso, né, todos nós aqui temos, mas ele tinha uma direção para sua casa. E pensando sobre isso, nós bolamos aqui, né, alguns pontos importantes. Eu acho muito importante você anotar isso aí no seu celular, ou se você trouxe papel e caneta. Alguns princípios muito importantes que você vai colocar em prática na sua casa, amém? É para botar em prática, amém? Ah, pastora, eu não sou casada. Anota porque tu vai casar. E aí já vai estar aqui, ó, no ponto. Abre ali para nós também, nós vamos ler alguns versículos. Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. O primeiro ponto aqui que eu quero colocar, que é importante para a construção dessas colunas da nossa casa, se chama inteligência. Está escrito ali: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência, em algumas versões inteligência, ele se firma. Sabedoria e inteligência caminham juntos dentro do nosso lar. Inteligência para quê, pastora? Para começar a colocar as coisas no lugar e manter. A sabedoria a gente aprende a administrar. A inteligência a gente vai fazer manter aquilo que nós estamos administrando dentro do nosso lar. Sabe por que que muitas famílias estão destruídas hoje? Porque as pessoas lá dentro não sabem nem o seu papel dentro de casa. E houve o quê? Uma inversão de valores muito grande. Hoje a gente vê pirralhinho assim, ó, desse tamanho, mandando um pai e mãe. Quem já viu no mercado? Dando piti? Quem já viu aqui? Tá mandando ou não tá mandando no pai e na mãe? Hoje, ó, inversão de valores. Inteligência, sabedoria para colocar prioridades na tua casa. Se hoje, quero fazer aqui uma pesquisa. Se hoje eu perguntasse aqui para alguns homens que são donos de casa, sacerdotes do lar, né? São o chefe da casa. Pelo menos os primeiros 3 princípios que dão base para a sua casa. Seus princípios. Alguém conseguiria aqui me responder? Vou descer. Quero saber. 3. O que são prioridades na tua casa? Princípios. Educação. Dinheiro. E a comida, né, filha? E a comida. Repete os 3 bem claro. Educação, dinheiro e a comida. E o rango. É isso aí. Mais alguém aqui, gente, se habilita? Ah, pastor, as minhas prioridades na minha casa é essa, essa e essa. Aqui, se habilitam? Sim. Honestidade, trabalho, respeito. Muito bom. Povo corajoso. Quer falar, Luiz? Não levei muita fé. As prioridades da minha casa é o Senhor como centro, né? A minha família ajustada nos papéis sociais. Eu sou pai, minha esposa é mãe, os meus filhos são filhos, né? O respeito, e assim a gente vai seguindo em frente, deixar esses 3. Isso aí. Nós temos ali, diante da palavra também, princípios importantes, né? Que às vezes as pessoas elas mudam as posições, né? Eu quero que você anote aí 3 prioridades dentro da nossa casa. Primeiro, Deus. Segundo, família. E nós que somos cristãos, a igreja do Senhor. Amém? Ó, vamos falar juntos? Deus, família e igreja. Abre a tua Bíblia, 1 Timóteo 5:8. Nós temos esse versículo aqui, esse texto poderoso, né? Quando nós estamos com essas prioridades em dia dentro do nosso lar, meu irmão, tudo vai dar certo. É uma fórmula perfeita para o crescimento da tua casa. Diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que
creram. E às vezes vem aquela religiosidade, não, a igreja primeiro, não, querido. Primeiro sempre vai ser Deus, família e igreja. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma família ajustada, estar aqui na igreja é um prazer. Estar aqui na igreja é consequência de tudo que tu já vive lá no privado com a tua casa. Estar aqui na igreja é só um momento de celebração. E aí entra a inteligência de saber lidar com esses 3 pontos dentro do nosso lar. Nunca esqueça isso. Você até pode ter outras prioridades, mas que essas possam, conselho da pastora de vocês, possa ser prioridade. Deus, família e a tua igreja. Aonde vocês vão estar alinhados, congregando, unidos na fé com os demais irmãos. Essa é a fórmula do crescimento. Para que eu preciso de inteligência, pastora? Para que mais? Administrar. Como nós encontramos famílias que não sabem administrar as suas finanças? Como nós encontramos famílias que não sabem administrar os seus papéis dentro de casa? Como nós encontramos famílias que perderam totalmente o rumo e a direção com seus filhos? Posso te dizer uma coisa? Sabedoria e inteligência vai te estabelecer em lugares grandes e altos. Você crê nisso? Então coloque em prática esse primeiro ponto. E teve um relato forte, né, de um pastor que recebeu um menino desviado dentro no escritório dele. E esse menino disse assim: eu vim de um lar cristão, meu pai era líder, só que normalmente na madrugada, em alguns períodos que a gente estava junto, o telefone dele tocava e ele tinha que sair correndo, rápido. E sempre foi assim, ele contando para esse pastor. Um certo tempo a gente descobriu que ele tinha uma amante. E toda vez que ligava, essa amante ligava, ele saía correndo. E aquele jovem começou a chorar, revoltado. E aquele pastor disse: mas quem? Vocês conheceram? Vocês descobriram o que aconteceu? E ele disse: sim, o nome dessa amante era igreja. Que estranho, né? Mas sabe o que estava acontecendo naquela casa? Aquele pastor, ele estava colocando a igreja em primeiro lugar e deixando a família dele de lado. E olha que eu e Jonas somos pastores, nós estamos falando isso, é muito sério. Não adianta, querido, você vir para esse lugar e a tua casa está destruída. Eu sei que aqui é o ambiente de restauração, mas tudo começa lá dentro da tua casa. A igreja, para aquela situação, naquele contexto, não se tornou mais bênção. Porque a família dele foi esquecida para cuidar dos outros. Sempre, querido, coloque a tua família como prioridade. Sempre o Senhor como prioridade de tudo. E o congregar vai se tornar prazeroso para todos nós. Pode ter certeza disso. Presta atenção aonde estão as tuas prioridades. Segundo ponto que eu falo aqui, eu quero te deixar como uma direção. Alguns pilares nós vamos estar falando. O segundo é Deus no centro do teu lar. Abre aí Salmos 128, versos 1 até o 4. Aqui Salmos relata um modelo de família, né? Abençoado, um modelo, vamos dizer assim, perfeito. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. E o 4. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim.
Abre Salmo 127. Para você alcançar o Salmo 128, a perfeição da família no Senhor, a gente precisa passar por esses salmos aqui, ó. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Deixa eu te dizer, se tu não te levantar como sacerdote da tua casa, não adianta nada o estudo que tu está dando para o teu filho. Se tu não te levantar como uma mulher sábia, não adianta nada ter muito dinheiro e colocar na tua casa. Não adianta nada mobiliar uma casa se Deus não é o centro de tudo dentro do teu lar. Ali fala, primeiro o Senhor. Pode construir tudo, mas lembra-se que o construtor, o primeiro construtor é Deus. A primeira formação perfeita de Deus foi a família. E desde o Éden, isso vem tentando, né? O diabo vem tentando sabotar. Abre aí Hebreus 3:4. Como eu coloco Deus no centro da minha casa? É uma pergunta que a gente se faz, né? Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. Quantos aqui entendem isso? Deixa eu deixar duas direções aqui para vocês. Pastora, como eu deixo Deus no centro da minha casa? Volte a fazer um culto caseiro na tua casa. Hoje a gente fala célula, né? Faz ali com a tua família. Eu achei tão lindo, tão bonito. Hoje, essa semana, o Jonas conversando com o João. E ele falou assim, filho, quinta-feira nós vamos começar um estudo juntos da palavra. Eu achei lindo. Não é que o Jonas não seja um exemplo e não fale, ele fala. Mas aquilo ali me trouxe uma reflexão justamente sobre a palavra que nós íamos falar aqui hoje. Filho, quinta-feira, está marcado, né? Eles vão ter um tempo de estudar algumas coisas. Tem que ser depois do Jogo do Brasil, tá certo? Marca depois. Culto caseiro, gente. Quem é que veio de uma família que tinha culto caseiro? Olha, que legal. Coisa boa. Achei que não ia ter ninguém. Isso há tanto tempo, mas era o que mantia as famílias de pé. Não adianta vir aqui na igreja e orar bonito, se não ora em casa, né? Hoje é para arrebentar mesmo a gente. Hoje é para lixar a nossa alma. Chega de igreja aparente. O que nós vivemos no privado, nós temos que viver no externo. E Deus vai trabalhar de uma melhor forma conosco assim. Amém? Segundo, tenha um tempo de oração. Hoje as pessoas têm sala para tudo, né? Ah, sala de jogos, sala de TV, sala de cinema. Tem casas que tem isso, mas não tem uma sala para oração. Eu gostaria muito de ter. Na minha casa não tem, é pequena. Mas um dia, quando eu morar numa casa bem grandona, eu vou ter um quarto de oração. Quem já viu aqui o filme Quarto de Guerra? Não precisa muito espaço, não. Te enfia debaixo da cama, meu irmão. Mas acha um lugar para te orar pela tua casa. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, vamos nos posicionar? E o último ponto. Obediência à palavra de Deus. Aí a gente vai bem. Isaías 59, 1 e 2. Rapidinho, abre para nós ali. Faça com que a tua família se afaste do pecado. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pode colocar mais um. Pois são os pecados de vocês que os separaram do seu Deus, são suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Iniquidade. Lembra que uma vez eu preguei aqui a diferença de pecado e iniquidade? Pode vir, amor. Pecado é aquele tropeço. Puxa vida, caí, pequei, errei o alvo. Iniquidade é aquele que sabe que está fazendo errado e mesmo assim faz. Não vai subir a tua oração. Hoje é dia de nós
pensarmos um pouco mais sobre o que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Amém? Amém, queridos? Nós vamos agora então, fica aqui comigo, nós vamos fazer um teatro para demonstrar isso que a pastora acabou de falar. Nós vamos falar, eu disse para ela, vou entrar nisso por conta do teatro. Ela pode dirigir, faz melhor ou eu, mano, como é que vai? Então, escolhe aí. Som. Vem aqui, Vando. Tá rindo? Vai vir aqui Vando, agora. sobe aqui, Vando, rapidinho. Rapidinho, gente, rápido. Rapidinho. O Vando é o homem de Deus, pai de família. Felipe, ali é o homem de Deus, o sacerdote da Vem, casa. Felipe. O Felipe vai ser o anjo. Felipe é o anjo. Hein, Felipe? Fica aqui. Vem, aqui. Felipe. Aí, aqui, fica aqui. O que a palavra diz? Que Vem o anjo. Tem que fazer cara de anjo. Cara de anjo. os anjos Fica na do frente, Senhor vira pra cá, estão fica na ao... frente dele. Vem mais pra cá. Ao... Pode ficar virado pra cá. daqueles Isso. que o Tu é o guarda. temem. Isso. Mas quem é que está ao derredor? Alguém vai ter que ser o diabo aqui, gente. Tem que ser um bem convertido aí, gente. Tá? Para não desviar depois. Não pode desviar depois. Alguém vai fazer o papel. Deixa eu ver. Pode ser, seu Renato. O senhor é grande? Rapaz, vai derrubar. Ele vem com pressão. Só Olha, vai devagar. O Vando, pode ficar aí. Fica aí, diabo. O Vando é o sacerdote da casa, cuidando da casa, para não pecar, amparando. Quantos homens tem aí? Levanta a mão. Dono de casa, não, eu estou com dono de casa na boca, mas vocês já entenderam, né? Sacerdotes. O Vando é essa pessoa. Aqui nós temos um anjo guardando essa casa, protegendo. Observa isso, hein, amor? Só guardando. Observa, o Vando está orando, tendo vida com Deus. Tem o anjo do Senhor que nos está cuidando. Faz assim, Vando, orando. O Vando, mas o diabo está ao derredor. Olha lá o diabão lá olhando lá. E agora, aí, o Vando está orando. E o diabo vai tentar. Vem aqui, seu Renato. E o que o anjo vai fazer? Aqui não. Aqui não, espelho, aqui não. Pode falar pra ele, pode falar com falar, força. aqui não. Aqui cara não. feia. É anjo Miguel, meu filho. É anjo Miguel, é com espada na mão. Não é Gabriel. Não, tem que respeitar o anjo. Ele está com a espada flamangente em fogo na mão. O diabo vai tentar uma brechinha, né? E aí o anjo vai estar orando. Só que, presta atenção, é brincadeira, mas é sério. Em algum momento, o Vando, dentro da casa dele, abriu um site pornográfico. Iniquidade. É brincadeira, gente. Não é verdade isso aqui, viu? Tá? Não, Sabrina, é brincadeira. Calma, Sabrina. Olha aqui, Sabrina. Em algum momento, escuta, o Vando falou palavras maldizentes para os filhos dele. Em algum momento, o Vando deixou de orar pela casa dele. E aí, sabe o que o diabo vai falar quando o anjo do Senhor se posicionar? O diabo vai dizer assim, ó, eu vou entrar sim, porque tem coisa minha aí dentro. É assim que o diabo trabalha. Eu vou entrar sim, faz assim, seu Renato, eu vou entrar sim. Mais alto. Tem coisa minha aí dentro. E aí, infelizmente, o anjo do Senhor tem que sair, porque houve uma legalidade. E aí, pode abraçar o diabão aí. Pode abraçar ele. Pode abraçar. Obrigada, querido. Gente, obrigado. Palmas para eles aqui. É um teatro, gente, é um teatro. Só para nós fechar aqui essa parte, você entendeu a diferença de pecado e iniquidade? A iniquidade é o que abre a brecha. Porque a iniquidade é aquela pessoa que vai na igreja, que está no culto domingo, terça, quarta, vai na célula, mas lá no quarto dela, no secreto, ela tem um pecado de estimação que na verdade ele sai do estado de pecado e se transforma em iniquidade. Então pecado é assim, ó, você está lá fora pecando e não tem conhecimento de Deus, se você está lá perdido, você está no pecado, afundado na lama do pecado. Mas você veio para a igreja e Jesus te perdoou, você recebeu Jesus. Agora você, quando tem pecados escondidos, você tem um iníquo. A palavra descreve assim. E a iniquidade é isso. Então, por exemplo, tem o anjo do Senhor te guardando? Tem.
mas tu tem uma brecha, quando a tua esposa sai ou quando ela vai dormir, tu está na pornografia, o diabo que está ao derredor se aproxima do anjo da guarda, que Deus colocou para cuidar da tua vida, e cobra, fala, não, tem coisa minha aí, eu vou entrar e vou arrebentar ele. E por isso que as pessoas muitas vezes se perguntam, cara, eu estou na igreja, irmão, você já fez um checklist? Já viu se está tudo ok? Então é contra-ataque. O que faz com contra-ataque? Posiciona. Em nome de Jesus, Satanás, seu demônio, solta a minha casa. Sai da minha frente. Aí você pode fazer a oração de poder e acionar os anjos, né? Alguns dizem assim, não, anjos não, gente, eles não estão contigo. Não, anjos são conservos sim. Tem religião que vai dizer para ti que não. Não, anjos são conservos comigo. Eu não posso adorar anjo, mas o Senhor põe anjos sim para me guardar. E eu posso reivindicar numa batalha a hierarquia de Miguel, como eu faço, falar, pode meter a espada neles, vão tudo embora, porque eu não devo nada e não estou com vocês e não tenho iniquidade, então vaza da minha vida, da minha casa. Então a palavra de Deus nos traz esse despertar, amém, gente? E o que mais nesse quarto passo que nós precisamos entender? O temor ao Senhor é algo que todo crente deveria ter, porque o temor vai fazer você ser uma pessoa na frente do pastor e na ausência do pastor ou do teu líder. O temor ao Senhor vai te ensinar, ou vai fazer com que você entenda que você não tem necessidade de viver escondido ou na iniquidade, porque entende, não é o pastor que está vendo, ou que tem que ver, não é o pastor que tem que saber da tua vida íntima, é o Deus que você teme, que vê todas as coisas, entende? Então a gente precisa entender que o temor ao Senhor, para nós cristãos, é o mais importante. Se você quisesse, você poderia sim ter uma vida de iniquidade, ser livre, é ou não é verdade? Somos livres ou não somos? Sim, você poderia, mas você não é libertino, por quê? Porque você teme ao Senhor, amém? Então entenda comigo, viver uma vida afastada do pecado, não é porque eu estou vendo, ou porque teu líder de célula está vendo, é porque você teme ao Senhor, é porque o que predomina na tua casa, na tua vida é a palavra de Deus, é porque o que predomina na tua vida é o testemunho de filho e filha de Deus, não é porque o pastor está falando. Então eu sempre falo, e às vezes a minha esposa me corrige, ela é uma bênção na minha vida, essa mulher, e ela fala, amor, mas parece que tu está afirmando. Não, meu amor, eu estou falando contra o pecado. Quando eu falo contra o pecado, não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra que está apontando o pecado. E às vezes a pessoa, quando ela está no pecado, o que predomina na vida dela é a ofensa, mas Deus está chamando ela para ser abençoada, como a minha esposa disse no Salmo 128, bem-aventurada é a tua família, quando serve ao Senhor, quando busca andar nos caminhos do Senhor, na palavra, porque o culto caseiro que a minha esposa pediu aqui, ele vai fazer com que você alcance as bênçãos do Senhor, como a restauração do teu casamento, a restauração dos teus filhos, a restauração da tua família e de todos os teus familiares também, por que não? Eles podem ser alcançados pelo teu testemunho e também a tua geração, porque um bom testemunho, tu vai formar filhos abençoados. Quinto ponto, que uma família cristã que precisa avançar, precisa perdão. Mateus 18, 21, 22, eu quero ler com vocês. Escute isso aqui. Sabe, gente, eu gostaria muito que todos vocês pegassem esse modelo que nós estamos falando, tá? Eu venho pedindo isso para vocês, e eu fiz o desafio para o meu filho. Deus tem falado muito comigo. Tira um tempo para estudar a Bíblia com o teu filho, com ele, não com os outros, que a gente dá célula, a gente é líder, a gente é pastor, a gente é obreiro e a gente ajuda muito os outros, né? Mas você viu o testemunho desse menino? Todo mundo na expectativa quando o pastor falou que a amante era uma mulher que estava traindo a mãe dele. Não, ele descreveu a amante como a igreja. Falou, a igreja suga meu pai e o meu pai atende todo mundo de madrugada, menos eu. Olha que loucura isso aí, gente. Você esperaria que o cara ia falar que era a igreja, sim ou não? Quem esperava aqui? Ninguém, gente. Porque a igreja para nós é um ambiente de crescimento, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de milagre, um ambiente de receber, de buscar, de conectar com Deus. É ou não é verdade?
Mas ele que estava abandonado entendeu a igreja como um amante do pai dele, porque todo mundo da igreja era atendido pelo pastor, mas o filho não. Isso é uma lástima, é uma tragédia, gente. E não leve isso, ninguém faça isso de dizer assim: não, então pastor, o senhor ou a pastora estão dizendo que eu tenho que priorizar a minha família e não a Deus. Cuidado, irmão, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de um caso isolado, de alguém desequilibrado, que abandonou seu filho dentro de casa, deixou o filho órfão e foi servir a igreja. Eu não sei o contexto desse pai, eu não sei se ele era profissional do púlpito, porque hoje as igrejas, elas têm muito profissional do púlpito. O cara que ganha 10, 15 mil para estar no púlpito, e ele tem que dar tapinha nas costas do membro da igreja para não ser repelido. É triste isso, meus irmãos. Deus me livre disso, entendeu? Porque isso acontece muito nas igrejas. Eu tenho atendido amigos pastores, atendido não, ouvido, porque eu não posso atender. E aqui eu ouço porque é um amigo, e eu vejo os caras refém de gente mau caráter, de tantas coisas, e eu falo: cara, por que isso, cara? Cara, entrega para quem é o dono, porque na verdade tem igrejas que tem dono, tem igreja que é de Cristo, tem igreja que tem dono. Entrega para o dono e segue Cristo, cara. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, para ninguém botar a mão e falar que tu está vivendo do púlpito, do salário dos fiéis, porque os fiéis, pastor, isso é errado. Não é. Todo trabalhador é digno e o pregador pode ter um bom salário, mas tem gente que não sabe lidar com isso. Então, se tu não sabe lidar, vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Não comece a negociar os princípios para que depois tu possa ter somente arrependimento e não tenha a condição de quê? De perdão. Mateus 18, 21, quando ele está falando de Jesus com Pedro, ele manda Pedro perdoar 70 vezes 7. Então nós precisamos do perdão para nos livrar, queridos, da ofensa. Às vezes eu acredito que esse pastor, pai desse jovem, ele estava no campo da ofensa, fazendo talvez aquilo ali por obrigação. Imagina quando ele ouviu desse pastor sênior, que era um homem de Deus, falar para ele: meu filho, o que tu fez com o teu filho? O teu filho veio no meu gabinete falar que tu prostituiu com a igreja. Gente, eu me arrepio, eu me emociono com isso. Porque às vezes nós somos cristãos e nós não queremos cumprir os compromissos como cristão, e queremos sobrecarregar nossos líderes, e os nossos líderes estão nos ensinando, estão trazendo a palavra, e muitas vezes o sobrecarregar um líder faz com que você ofenda a família desse líder. Muitas vezes fazer isso faz com que você ofenda o filho desse líder. Eu me lembro de uma época que filho de pastor era pastorzinho. Eu me lembro de uma época que os filhos de pastores eram perseguidos porque achavam, ou talvez era mesmo, que os filhos de pastores eram privilegiados. Meu filho, vou treinar, vai ser líder de célula, vai andar comigo, vai pregar o evangelho do meu lado, vai ser 10 vezes melhor do que eu. Porque nós precisamos entender que a família tem que ser sacerdotal. E eu me sinto muito abençoado. Tem gente que fala: eu sou contra a cobertura espiritual. Eu não sou, porque a cobertura que está sobre a minha vida, Bispo Luiz, Bispo Leila, Bispo Robson Rodovalho, Bispo Cirino, é uma cobertura que treina e que envia. Então eu não tenho problema com isso, e peço para a igreja: queridos, perdoa quem te ofendeu, quem te ensinou errado. Olha aqui para mim, um cristão precisa de perdão. O que diz Marcos 11, 26? Nós queremos perdão para ser perdoado, é isso? Imagina você pedindo para Deus o mesmo nível de perdão que você está tendo com o teu vizinho, com o teu filho, com o teu marido. Não, eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. É esse mesmo nível de perdão que você quer de Deus? O texto de Marcos 11, 26 diz assim: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Só um pouquinho. Se você não perdoa, como Deus vai te perdoar? Ou nós trocamos, daí é eu que estou falando. A gente pede para Deus o mesmo nível de perdão que a gente está dando para o outro. Então o perdão, queridos, não é expurgar, escorraçar. Tem o tempo que precisa afastar, pastor, tem o tempo da cura. E quando essa pessoa que te ofendeu, ou você entrar no caminho da remissão, aí volta a ter um relacionamento saudável. Porque o arrependimento, ele traz cura. Amém, gente?
E ainda no quinto ponto, o envolvimento da família no ministério. É um dos pilares que sustenta a família. E aqui eu quero que você entenda, quando o marido, a mulher e os filhos estão envolvidos no ministério, queridos, eles têm que ter uma coisa na cabeça: nós não podemos desistir. Quando você está com a sua família envolvida no ministério, cara, não força para o teu marido, não força para a tua mulher, cara, não força para o teu pai. Escute o que meu filho falou aqui e eu me segurei para não chorar. Um dia eu forcei. Olha que interessante que o meu filho fala do que aconteceu comigo. E eu desobedeci meus pais. E o tempo, queridos, passou. E eu não pude honrar a minha mãe sentada aqui nessa primeira cadeira, aplaudindo o Senhor e dizendo: Senhor, está aqui o filho que tu devolveu para mim quando nasceu com problema e morrendo no altar, como eu te prometi. Não pude, queridos. Por quê? Porque a desobediência e o não me envolver no ministério com meus pais me levou para longe. E o diabo me sequestrou. E eu tomei ele lapada de todo jeito. Vivi coisas que, se o cara olhasse para a minha família, falava: como é que esse cara é filho dessas pessoas? Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, as famílias eram vistas pelo que elas eram na sociedade. Então, por exemplo, a minha mãe e meu pai eram considerados, aonde eu moro até hoje, e são até hoje, graças a Deus, como esse senhor, essa senhora, uma família de bem. Essa mulher, uma promotora, essa mulher, esse cara, eles são uma família. Só que quando eles olhavam para mim e falavam: você deve ser adotado. Isso é uma ovelha negra, rebelde, né? E algumas pessoas, querido, pasmem, de bem, com cabelo branco. Tinha uma senhora, lembra a dona Tita, mano? Ela falava para mim assim: meu filho era dono do mercado, hoje é os filhos dela. E ela dizia assim: não faz isso pro teu pai. Teu pai é um homem tão honrado, cara, quando eu entrava no mercado. E eu comecei, sabe fazer o quê? Não entrar mais no mercado. Falei: não vou essa véia ficar me dando moral. E hoje eu posso ver, queridos, que se eu tivesse me envolvido no ministério cedo com meus pais, a palavra de Josué 24:15 teria se cumprido mais rápido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu poderia ter dado essa honra, essa alegria para os meus pais. Eu poderia ter visto aquele meu pai, aquele cara que eu admirava, o meu herói. Era o meu herói e o meu pai sempre foi meu herói. Um homem sério, um homem de caráter ilibado. Eu poderia olhar nos olhos dele e ver ele falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pude. Pastor, você vai morrer por isso? Não, porque o perdão de Cristo me limpou. Mas não, eu não tenho amnésia não. Jesus não dá amnésia para ninguém, eu lembro. E quando eu me lembro, eu falo com Deus, falo: Deus, eu queria muito ter feito isso. E é difícil para mim falar do assunto, porque eu sei o valor dos meus pais, todo o legado que eles deixaram para mim. 6, eu preciso criar os meus filhos na presença de Deus, ensinando a palavra. Você precisa levar eles ao conhecimento do princípio da palavra. Eu quero ler o texto de Provérbios, se eu conseguir. Esse texto me lembra as noites de segunda-feira na minha casa, quando eu fugia. Diz assim o texto: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Muito eu ouvi esse texto sendo falado para os meus irmãos e sendo ignorado por mim. Eu quero ainda ler contigo Deuteronômio 6. Eu conheço e tenho muita palavra para pregar,
porque eu ouvi muito Deus de criança dentro da minha casa. O texto diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará. Eu me lembro dessa palavra, inculca, meu filho, essa palavra, que quando tu estiver lá fora, ela te protege. Mas sabe qual é o problema hoje? Hoje o problema maior é de mães e pais que têm filhos desviados. Por quê, pastor? Porque não pregaram a palavra. Eu me desviei, sim, me desviei, não segui por um tempo. Mas quando eu fiquei velho, a palavra estava inculcando na minha mente. E num determinado momento que Deus preparou, eu tive que voltar. E já já você vai ver. Olha o que diz o Salmo 89. Gente, desculpa a minha expressão, tá? Talvez eu não quero chatear ninguém, mas eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Entende? Então eu tenho essa... Acho que eu vou chegar no céu e vou pagar essa conta. Amém? Diz assim: se os filhos dele desprezaram a minha lei, os filhos deles desprezaram a minha lei e não andaram no meu juízo, se violarem os meus preceitos, olha eu aqui, e não o guardem os meus mandamentos, então eu punirei com a vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais, escuta isso aqui, gente, retirarei a minha mão, a minha bondade de sobre ele. O joelho da minha mãe dobrado, as orações do meu pai me trouxe de volta. Eu fui humilhado, tentaram me matar, tentaram. Eu perdi tempo, perdi negócio, perdi tempo de me formar, perdi. Mas Deus não deixou ninguém tocar na minha vida. Ele disse, a promessa para os meus pais se cumpriu. Ele pode desviar, eu vou corrigir ele com a vara, eu vou trazer ele na dor. Ele pode ser iníquo, eu vou ferir ele, vou trazer ele ferido no caminho da remissão. É isso que vai acontecer com um filho que não obedece os pais. Você vai ser trazido ferido, a vara vai te alcançar. Vocês sabem a minha frase, a minha expressão do meu caminho de remissão, quando eu falo, Deus vai te pegar. Tem uns que debocham de mim, Ele vai te pegar. Atos 2, 16, 31. Quando Ele te pegar, pai, quando Deus pegasse teu filho, você vai poder dizer que você está agora crendo no Senhor e toda a sua casa está sendo salva. Atos 16, 31. Porque todas as vezes que você, pai, decidir falar a palavra para o teu filho, decidir tirar um tempo por ele, ainda que ele se desvie, escuta o que o texto de Salmo está falando, a vara vai buscar ele. Eu falo aqui para as mães, você não precisa se desesperar, bota o teu joelho no chão, Deus vai pegar esse cara onde ele estiver. Ele pode estar na biqueira, ele pode estar num assalto, ele pode estar em qualquer lugar. Queridos, eu estive em várias situações. Eu fui preso dentro de um carro armado, numa situação. A polícia nos levou até aqui o DECA, aqui na Beira Rio. O juiz que estava na época chamava juizado de menor. Ele olhou para mim, eu creio na oração da minha mãe e disse, isso aí está de gaiato, manda embora. Gente, eu tenho testemunhas disso viva hoje para contar. Ele está de gaiato na história, esse branquinho aí, ele está de gaiato, vem aqui. Não, meus amigos e tal, eu que estava com ele, eu era menor já, convencido pelos amiguinhos, que o menor não paga pena nenhuma, para assumir a arma, eu com a arma. Ele falou, vou te falar um negócio. Assim o juiz, assim, vou te falar um negócio. Eu vou te dar um papel aqui, some da minha frente, e tu vai para casa e não sai mais para a rua. Tá ouvindo, rapaz? E eu peguei aquele papel na mão, só que eu esmaguei o papel, joguei fora e saí correndo. Quando eu cheguei na portaria tinha um monte de guarda. Não vai embora. Cadê o papel? Que papel? Não, eles te deram um papel lá. Eu falei, eu deixei lá. Então volta. Quem conhece ali, não levanta a mão. Tem que subir. Tem que subir uma rampa assim para chegar, né? Aí eu voltei lá correndo. Graças a Deus achei o papel, voltei ofegante. Aí chegando na guarita o chinelo arrebentou. Aí eu peguei, entreguei o papel, subi no ônibus, passei parte da roleta. Realmente, eu fui para casa, fiquei uns 20 dias recluso.
Entende, meu irmão, compreende isso, fala para mim como é que isso aconteceu. Cheguei em casa, vocês sabem como. Olhei para minha mãe e falei: a oração da minha mãe é poderosa. Falei: rapaz. E ela não ficou sabendo de nada. Quando eu contei para ela, ela me deu uma vassourada. Entende? Então o que eu quero falar para você é isso. Escute isso aqui. Ensine os seus filhos os princípios da palavra. Quando ele crescer, ele não vai se desviar deles. Amém? Esse é o 6º pilar para restaurar a tua família. O 7º para nós encerrar. O exemplo de vida dos pais. Hebreus 13:4, que a minha esposa leu também ali. Bota para mim, Everton, por favor, que senão eu vou demorar a achar aqui. Nós temos pouco tempo. Estamos passando da hora. Hebreus 13:4 diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Querido, se Deus estiver na tua casa, e se você der exemplo que Deus está na tua vida, com certeza, escute isso aqui que eu estou lhe falando, os seus filhos irão ver você cumprindo a palavra. E o único modelo, escute o que eu quero falar para você, pais, o único modelo para um filho chama-se pai e mãe. Até que eles percam a admiração e se frustrem e se desviem do caminho. Porque quando o pai não dá testemunho dentro de casa, quando a mãe não dá testemunho, eu falo da minha esposa, e nós estamos juntos aqui pregando, vem aqui perto de mim, mano. Porque a minha esposa, eu sempre falo isso como testemunho, ela é filha de um pastor, tiveram uma tragédia no meio do caminho, mas elas foram ensinadas. Quantas vezes a minha esposa, ela teve que calar, segurar a ira, sei lá o que, para me respeitar dentro da minha casa por causa do meu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você desrespeita o teu marido e desautoriza ele, por isso o teu filho não te respeita e não respeita o pai dele? Quantas vezes? Ah, pastor, mas o teu marido vai aprender a pedir perdão se ele exagerar. O teu marido vai aprender a falar com o filho e falar: me perdoa, filho, o pai exagerou, mas o caminho é esse aqui, ó. Agora tu tem sido uma mulher sábia. Marido, quantas vezes tu tem brigado, discutido com a tua esposa, gritado, agredido verbalmente ou até fisicamente na frente dos teus filhos? Tu acha que esse filho, quando te vê na igreja, ele vai achar bonito? Ele vai vir para mim e vai dizer: pastor, não dá para morar na igreja, porque na igreja o meu pai é santo, lá em casa ele quer bater na minha mãe, ameaça a minha mãe. Tu acha que esse filho, meu irmão, ele vai crescer saudavelmente? Tu acha que esse filho não vai se voltar contra a sociedade, virar um revoltado? O testemunho, o exemplo de um homem e de uma mulher de Deus conduz os seus filhos para um caminho de sucesso. Um testemunho de um pai que vive a palavra de Deus e que ensina os seus filhos o caminho de andar, leva esse filho a se tornar um grande homem. Deixa eu falar para vocês, um leito imaculado é uma família poderosa. Deus falou: Abraão, eu farei de ti o pai dessa nação. E Abraão foi ou não foi um homem poderoso na terra? Até hoje você está sobre a aliança de Deus com Abraão. Abraão foi um cara poderoso. Escute o que eu vou falar. Eu conheço homens no Brasil, não vou citar nome aqui, que são homens de família imaculada, que não tem mácula. Os caras são poderosos, aonde eles põem a mão é dinheiro, que parece que uma loucura. Todo mundo fala: como é que esse cara fez isso e deu certo? O cara que entende a palavra de Deus e que compreende, ensina a sua família, Deus de quando nasce, ele vai ser poderoso na terra, como está escrito. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém, queridos? Eu te faço uma pergunta: você é a referência para os teus filhos de Mateus 6,6? O teu filho te vê entrando no quarto, fechando a porta para orar? O teu filho te vê chorando, clamando a Deus? É uma pergunta, gente. Pastor, mas tu está falando para nós, ninguém fez isso. Não interessa se alguém não fez, você tem que fazer com os teus filhos. Você vai restaurar daqui para frente. Amém? Põe Efésios 5:33 para nós, e depois Provérbios 11:29 e a gente encerra. Fique de pé no seu lugar. Amém? Nós vamos encerrar esse culto.
Essa palavra está restaurando, gente. Eu tenho certeza que está restaurando você, está te ajudando. Eu tenho certeza que essa palavra, ela está cumprindo o propósito dela hoje aqui, te abençoando, te fortalecendo. Olha o que diz o texto de Efésios 5:33, ó. Não obstante a vós cada um, essa colocação diferente, per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Pode usar NA, por favor, Everton, quando eu for usar. Para mim é melhor. Gente, ame marido. Ó, esposa, ame o seu marido. Mas marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Mulheres, olhem para mim com todo carinho e respeito, como pastor de vocês. Homem, eu sou homem, precisa ser respeitado, só isso. Você já viu quando você trata teu marido com respeito, você tem tudo dele? Já viu isso? Então é só isso que um homem precisa, ser respeitado, não ser desautorizado nas coisas que são importantes, ele dá a direção. Isso é abuso, mulheres. Isso é abuso. Agora, quando você não respeita o seu marido, ele não vai te respeitar também. É um troco. Então mude isso. Põe para nós, Everton, por favor, Provérbios 11:29. Hoje você vai sair daqui confiando a sua família nas mãos do Senhor. Hoje você vai sair daqui introduzindo na tua casa a leitura bíblica. Eu tenho pedido aqui, falado nos cultos de domingo. Hoje você vai sair daqui com o coração cheio da presença de Deus para fazer isso pela tua casa. Aquilo que eu já falei, ainda que alguns não ouçam, vão embora, inculca a palavra. E a hora ele vai dizer, é por aqui que eu tenho que voltar. Quem quer ter os filhos protegidos aqui, levanta a mão. Quem quer ter a sua família servindo a Deus, levanta a mão. Isso. Pastor, eu não tenho filho ainda. Você vai ter, cara, você vai casar, pode levantar a mão. Você vai ter, você vai ser pai de família, vai casar. Então é o seguinte, ensina a palavra, o caminho que teu filho deve andar, para quando ele crescer ele não se desviar, porque tu pode não estar mais aqui. Amém? Para ver. Olha, o texto diz assim: aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. A minha pergunta para você é: você quer ser escravo ou você quer ser livre? Você quer ter uma família abençoada e ver teus filhos conquistando, ou você quer perder teus filhos para o mundo, para os amiguinhos? O mundo está aí, como nós falamos. Se você for um iníquo, é uma pessoa na igreja, em casa é outra, o diabo vai entrar e vai saquear um filho teu. E hoje o que nós estamos vivendo? O terror. Hoje as escolas particulares estão enfrentando a seguinte situação: as meninadas agora, para eles se garantir, se afirmar no grupo, tem que fazer trisal, beijar menino, menino, menina, menina. Você está cuidando do teu filho? Já foi lá na escola ver como é que está? Você já foi lá? Eu me choquei semana passada, quase infartei. Nós precisamos fazer isso, gente. Se você tem filho menor de idade, checa as redes sociais. Criança não tem que ter sem celular, nem adolescente. Cuidem isso. Licença, não me tenham, tá, gente, por grosso, por quadrado. Gente, a lei do próprio aparelho, dos criadores dos aparelhos, diz que uma pessoa de menor não pode ter. O meu filho fica peleando comigo. Falo, cara, espera que vai chegar a tua hora. Graças a Deus hoje ele já entendeu. Não, tá bom, pai, usa o da mãe. Quando for jogar, olhar alguma coisa, pega o da mãe. Gente, tem criança com conta no Instagram. Tem criança dona de um celular, gente. Gente, por favor, eu não estou aqui querendo dar moral em ninguém, tá bom? Vocês me entendem? Eu estou falando a verdade, gente. Pede hoje, agora. Não, nem faz isso, que eu quero que você saia daqui bem. Se você pedir agora a senha para o teu filho do celular, das redes sociais, ele não vai te dar. Porque o mundo lá fora está já corrompendo ele, dizendo para ti ser aceito, você tem que beijar a menina, outra menina, menino, outro menino, ou o tal do trisal, que é a moda agora. Beija um menino, beija uma menina, beija uma menina, beija um menino. Talvez se abriu a rede social do seu filho,
você já vai ver isso, essa indicação. Você vai se escabelar. Não bate no teu filho. Dá um tapa na tua cara. Fala, acorda, maluco. Onde é que tu tava? Eu na igreja. Tu viu o pastor ali da igreja? Eu estou pedindo, gente, sabe por quê? Porque o meu filho vai para a faculdade. E eu tô assim, ó, decidido. Se eu tiver que ir com ele, eu vou. Eu vou me formar seguida. Mas se eu tiver que fazer outra faculdade junto com ele, eu vou. Porque o meu filho vai enfrentar uma turma da pesada. E eu vou enfrentar junto com ele. Porque teu filho vai chegar na universidade, na federal, por exemplo, e ele já vai ser saqueado. Os que não são saqueados é um que outro. Aí sabe o que eles viram? Mártir. Como é que é o nome? Então eu quero que você entenda que nós precisamos educar os nossos filhos na palavra, o caminho que ele deve andar, porque senão a nossa herança, como diz Provérbios ali, sabe o que vai ser a nossa herança? Escravo do sábio. Amém? Levante a sua mão. Eu quero orar contigo. Isso. Vamos, dá tempo. Queria que nós vamos você ministrar uma canção. pudesse fechar esse momento. Se você está com a sua família aqui, eu queria que você chegasse pertinho dela, como a gente faz no domingo, né? Declara Abraça aí a tua restauração. família. Se precisar ir pedir perdão por algum motivo, pode pedir agora. Esse aqui é o ambiente que Jesus preparou para nós. Se você está sozinho, fica com alguém aí da fé. Chama alguém para tua família. Pode vir aqui para minha, né? Eu sempre posso oferecer a minha casa aqui para vocês ficarem. Quer vir aqui, irmão, com a gente? Vem aqui com a gente. Vem. Une com alguém. Ou cola aí, ó. Não fica sozinho, Cola aí, não. abraça alguém aí. Abraça alguém. Isso. Isso. Vamos Bota a cantar mão. junto esse louvor? Jesus vai restaurar tudo que precisa dentro do Graças a nosso Deus. lar, em nome de Jesus. Te adoramos. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Profetiza isso sobre a tua casa, em nome de Jesus. Sou pequeno demais, me dá tua paz, hago tudo pra te seguir. Profetiza isso nessa noite sobre teu lar, em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos juntos, só as vozes, diga. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, que o Senhor é meu bem maior. Queridos,
Eu queria que vocês mais uma vez, homens, todos os homens, viessem para frente. As mulheres casadas, se quiser vir com seu marido, vem rapidamente. Eu quero fazer uma oração te fortalecendo. Eu quero pedir para Deus força para nós, amém? Às vezes pelo caminho nós somos feridos, às vezes pelo caminho nós somos roubados, às vezes pelo caminho nós somos sequestrados, às vezes nós nos achamos pequeno demais, incapaz de ensinar um filho, de ministrar a palavra para ele. Querido, você não é incapaz. Deus te deu um filho e Ele confiou essa família nas tuas mãos. Sabe, quando você começar a ler a Bíblia, Ele vai te ensinar. Acredite, eu comecei a pregar a palavra lendo a Bíblia sozinho, ninguém me ensinou. Eu fui aprender depois sobre homilética, eu fui aprender sobre hermenêutica, eu fui aprender sobre exegese na Sara. A Sara é uma igreja que tem uma escola maravilhosa, e eu fui aprender na Sara Nossa Terra. Mas eu já pregava, as pessoas falavam: cara, quem te ensinou? Eu leio a Bíblia e a Bíblia me ensina. Então eu quero que você faça isso, irmão. Sabe por quê? Eu amo a tua vida. Eu quero tanto ver vocês vencer. Eu quero ver tanto cada um vencendo, cada um falando como Deus tem me abençoado, como Deus tem abençoado a minha família. Rapaz, você não é um ninguém, você é um filho de Deus. Amém? Mulheres, vocês que estão criando muitas vezes o filho sozinha, você não é uma ninguém. Educa o teu filho com a palavra, ele vai aprender mesmo que você esteja sozinha com ele. Acredite, você é um modelo para ele. O teu filho não está olhando porque tu não tem marido, ele está olhando para o que você está fazendo como exemplo para ele. É sério, gente. A gente às vezes fala: não, mas não tem o pai, não vai dar certo. Ele vai dar muito certo, gente. É que o filho, ele olha para o exemplo, ele não olha se tem o pai ou se não tem. Isso ele supera, ele consegue vencer isso. Mas o que ele mais olha é o exemplo. Mãe, você que está sozinha, dê exemplo. Dê exemplo para essa menina, para esse menino. Pastor, mas eu tenho que namorar. Vai namorar em outro lugar. Cuida o leito da tua casa. Não gera mácula no leito. Não gera mácula, não gera. Por favor, gente. Por favor, isso rouba os nossos jovens, gente. Eu estou chocado. Essa semana eu vi uma cena, eu estou apavorado. Então não faça isso com teus filhos. Sabe, dê exemplo para eles. Eu quero orar contigo, levante a tua mão. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade de ser igreja do Senhor e de estar aqui no teu altar nessa noite. Aqui estão homens e mulheres, a família, a sua família está aqui reunida, ó Pai. E eu peço sobre cada um que dê essa capacitação, que dê essa unção para educar filhos no teu caminho, para indicar o caminho que eles devem andar, para que quando eles estiverem velhos não venham se desviar do caminho. Deus, nos dê hoje uma unção sacerdotal para abraçarmos, perdoarmos os nossos filhos, recebermos perdão deles e alinharmos eles no caminho do Senhor. Deus, nos dê a força hoje, a resiliência, para quando o nosso filho estiver voltando machucado, abrirmos os nossos braços e acudirmos em braços de amor. Deus, levanta homens aqui com um coração sacerdotal para abençoar os seus filhos e se comprometer com o crescimento deles. Pai, toda a família que seja abençoada, a família que está sendo construída nessa igreja, de pais e mães, de mães solteiras, de pais solteiros, eu peço que o Senhor dê a essas famílias uma construção saudável, que toda mãe solteira encontre um homem de Deus para abençoar essa família, que todo homem solteiro, pai, encontre uma mulher de Deus para abençoar essa família, que toda família que já está aqui seja abençoada. Querido, estenda a tua mão como estivesse recebendo. O Senhor hoje, Ele te dá, Ele traz dos céus a bênção da família, e eu libero sobre ti a bênção do Senhor, que declara que a tua família é poderosa sobre a terra, sobre a terra, sobre a terra. A sua família é poderosa em nome do Senhor Jesus. Diga para Ele: obrigado, meu Deus, te louvamos. Queridos, eu quero que você dê um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Ele entregou nas tuas mãos a unção para avançar. Amém? Olhe para mim, jovens, olhe para mim. Não quero chorar que nem o pastor. Obedeça seu pai e sua mãe. Amém? Senão você vai ser escravo do sábio.
Ah, pastor, obedecendo meu pai e minha mãe, você vai ser doutora. Aonde tu chegar, as coisas vão mudar. Agora não obedece teu pai e tua mãe para te ver. Vai dar ruim. Mas depois eu te ajudo a chorar. Tá bom? Deus abençoe. Volta para o seu lugar com alegria. Levanta a tua mão em direção da tua casa. Amém? Levanta a tua mão. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti. Que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida, sentindo-se restaurado pelo Senhor. Deus abençoe. Amém. Enquanto vocês vão saindo, a gente vai cantar para